Você é uma profissional da área da beleza? Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 4 atitudes que fazem você perder cliente. E eu tenho certeza que essas 4 atitudes vão te surpreender, porque você imagina que é outra coisa, mas na verdade é isso que eu vou te mostrar agora. Meu nome é Ana, eu falo de finanças para profissionais da área da beleza. E se você acompanhar esse canal, você vai ver como que você consegue fazer mais dinheiro sobrar no final do mês. Seja bem-vinda. Bom, gente, se você ainda não me conhece, eu sou formada em administração, sou pós-graduada em finanças, auditoria e controladoria e também tenho um MBA em gestão de negócios na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo. Então, o que eu vou te mostrar aqui, apesar de eu ter esse conhecimento técnico e também tenho um conhecimento prático, porque durante muitos anos da minha vida, na minha carreira corporativa, eu administrei grandes empresas e hoje administro a minha, por isso que eu te ensino a administrar bem o teu negócio e a tua vida pessoal, o dinheiro, né, que entra aí mensalmente para você. Mas esse papo de hoje, ele vai ser sobre perda de cliente. E eu, né, apesar de ser uma profissional da área de finanças, te ajudar aqui diariamente, eu também sou a tua cliente, porque volta e meia eu preciso fazer coisas no meu cabelo, no meu rosto, na minha pele, que exige que eu seja atendida por profissionais da beleza. Então, eu vou te falar hoje o que fez com que eu, como cliente de algumas profissionais da beleza, ficasse triste, né, ficasse decepcionada e não quisesse mais ser atendida por aquela profissional. Então, eu vou te passar 4 atitudes de algumas profissionais da beleza que já me atenderam, que me deixaram chateada e me fizeram desistir delas. E eu tenho certeza que isso que eu vou te falar é diferente do que aquilo que você imagina, porque geralmente você acha que o motivo é A, B, C e eu vou te falar que o motivo é D, E, F. Então você tem que sempre olhar pelo óculos do cliente e não pelo teu olhar, que você acha que você perde cliente por isso, 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 e às vezes você perde por outros motivos. Bom, eu vou só falar profissional da beleza, mas eu não vou dizer se é de cabelo, se é de boca, se é de sobrancelha, se é nada, não vou falar nada. Como tem muita profissional da área da beleza que me segue, então vamos deixar off. Então vamos lá. Primeira atitude. Eu frequentava um espaço e era atendida por uma profissional da beleza que uma vez que eu tava sentada lá fazendo um procedimento que levava muito tempo, eu escutei ela falando o seguinte: aqui no meu espaço, eu não sirvo cafezinho, porque eu não nasci para ficar servindo café aí pra madame e tal. Eu tava sentada lá, né? E essa profissional, eu já sabia que ela não tinha essa prática de servir um cafezinho, de servir uma água, de atender nesse sentido, porque toda vida eu ia lá e eu nunca ganhava nenhuma água, nem nada, né? Só que assim, eu não sou muito ligada a isso, apesar de que, como cliente, eu vou te dizer que a gente se sente mais acolhida, né? Quando a gente recebe algo, ou pelo menos quando a gente tem a possibilidade de tomar ali um cafezinho e tal, mesmo que a gente não vá fazer isso. Só que aquela fala dela, daquela forma com que ela falou, me mostrou que na verdade ela não gosta muito de servir as pessoas. E assim, quando você se dispõe a ser uma profissional da área da beleza, na minha opinião, para você ter sucesso na tua área, você precisa gostar do que tu faz. É a mesma coisa que eu não gostar de ensinar finanças. Se eu não gostar de ensinar finanças, que é o que eu sei fazer, se eu não gostar de passar isso para outras pessoas, ou se eu não gostar de fazer isso para outras pessoas, eu não vou me dar bem nessa profissão. Então, sendo uma profissional da área da beleza, em primeiro lugar, você precisa gostar, você precisa amar, você precisa se familiarizar e passar a gostar, caso você não goste, de servir a outra pessoa. E não só, Ana, mas a minha função ali é fazer o trabalho para cliente, é o que ela tá contratando, seja o lábio, o olho, uma sobrancelha, um cabelo, uma pele, uma massagem, sim. Só que o ato de servir a cliente, ele não vai só da prestação do serviço, é tudo que está em volta. E quando a gente é cliente e a gente tem uma certa sensibilidade, a gente está lá escutando tudo que você fala, a gente está assimilando e às vezes você fala algumas coisas que você não percebe que você tá falando da gente, que nem ela falou, eu não gosto, eu não nasci para ficar servindo cafezinho pra madame. Tá, então todas as clientes dela lá acham que são madame, parece que tinha um pouquinho de raiva no coração dela. Tudo
bem ela não querer, né? Se ela não quiser servir um café, apesar de que eu acredito que a pessoa que é uma profissional da beleza, sim, ela tem que gostar de servir a cliente em todos os sentidos e faz parte servir um café. Então eu fiquei com aquela pulguinha, eu fiquei pensando naquilo e aquilo ficou na minha cabeça daquela profissional. Eu acabei não abandonando ela imediatamente, mas depois ela acabou tendo alguma circunstância pessoal e aí eu falei, eu também já não tô mais muito, né? Já não tá mais batendo muito match e aí eu acabei trocando de profissional. Então, dessa primeira dica que eu tô te dando, dessa primeira atitude, você precisa repensar, né? O quanto que você gosta de servir as tuas clientes. De verdade, assim, servir ela do momento em que ela chega no teu espaço, ela pisa no teu espaço, você realmente se preocupar de ela estar se sentindo bem. Se ela quer uma água, se ela quer um café, se ela tá bem posicionada na cadeira, se ela tá bem confortável, enfim. Outro exemplo que eu vou dar de uma coisa bem simples, né? E que isso faz parte do ato de servir manicure, né? Quando eu vou em algumas manicures, eu vou citar agora porque eu preciso explicar especificamente e eu vou fazer o pé. Por exemplo, né, o meu pé. Aí eu boto o pé na água, aí depois tira, aí fica aquele negócio, né, de botar, tirar, não sei o que, não sei o que. Aí chega uma hora que acabou o processo daquele pé. A manicure passa a base e aquele pé tá pronto pra gente tirar da bacia e não colocar mais. Exemplo, né, pra quem ainda usa bacia e tal. O fato é que o pé, em algum momento, ele vai ficar no chão. E se você pensa nessa questão no ato de servir, e se você se coloca no lugar da cliente, principalmente, né, esse é um exercício muito bom de você se colocar no lugar da cliente, você sentar na cadeira que ela senta, você se colocar do outro lado, você vai ver que colocar o pé no chão não é legal. Então, por exemplo, ter uma toalhinha embaixo para ela colocar o pé. Gente, são coisas assim super sutis, mas que se você tiver no teu espaço, se você fizer no teu espaço, vai fidelizar mais a cliente e às vezes você nem vai entender por quê. Porque a cliente às vezes ela se fideliza, ela se conecta contigo, ela passa a gostar de você nem é pelo serviço em si, é por alguma coisa que você falou, por alguma coisa que você fez, por alguma atitudezinha simples no teu atendimento que ela se sente bem e que em outros lugares ela não tem e assim por diante, tá? Então, muito cuidado com aquilo que você fala e muito cuidado para você não estar se perdendo ali nesse ato de servir, porque a área da beleza é isso, é você ter prazer de servir a outra pessoa, é você naquele momento estar prestando um serviço, tá prestando um apoio para aquela pessoa que tá buscando isso e você tem que estar com o coração aberto, não pensando que é madame, que é gente com a vida ganha e que você tá lá se lascando, nem nada disso. A segunda atitude que faz você perder cliente é o seguinte: existiu um profissional da área da beleza que por um tempo eu fui atendida e eu amava muito a técnica dessa pessoa, só que era uma pessoa um tanto quanto egocêntrica. Essa palavra é meio confusa, às vezes você não sabe o que que é, mas é uma pessoa autêntica, uma pessoa que sabe o seu valor, que sabe que é bom, mas que às vezes perde um pouquinho a mão de se achar um pouco, sabe? Aquela pessoa que se acha um pouco. Era mais ou menos isso. E aí, o que que acontecia, né? Eu chegava no espaço dessa pessoa, por exemplo, e essa pessoa, volta e meia, ela tava com humor diferente. Tinha dias que tava bem pra caramba e tinha momentos que não tava tão bem. E tudo bem, a gente sabe que existe uma vida pessoal por trás de todo profissional. Mas o fato é, gente, que quando você se torna uma profissional da área da beleza, você precisa saber que esses dias bons e ruins eles existem e que você não pode transparecer isso para cliente, por mais difícil que seja e por mais desafiador que seja. Eu sei disso porque eu trabalhei muitos anos de carteira assinada, muitos anos mesmo da minha vida, e durante muitas vezes, muitas situações, a minha vida pessoal estava desmoronando e nem por isso eu deixava de trabalhar e nem por isso eu fazia o que tinha que ser feito da melhor forma possível e fazendo inclusive para que ninguém percebesse que nada de tão ruim estivesse acontecendo. Então, por que que eu não vou fazer isso agora no meu negócio? Por que que você não vai fazer isso no teu espaço de beleza, sendo que se você estivesse trabalhando de carteira assinada, você teria que fazer isso? Porque muita gente tem romantizado muita coisa, né?
né? Com a internet chata do jeito que tá, parece que, então tá, então a gente tem que mesmo ficar mal-humorada se a gente não tiver bem, e aí a gente tem que desmarcar tudo. Não, não é assim que a vida funciona. Não sou dessa opinião. Eu entendo que pode ser que muitas vezes nem seja humano, mas é assim que o mundo gira. Então você precisa separar ao máximo as emoções da tua vida pessoal da tua vida profissional. E aí, esse profissional, ele tinha essa questão, né, do humor que oscilava muito. E isso já estava me incomodando há um tempo. Mas, em um dia específico que o humor desse profissional estava em baixa e aconteceu um imprevisto comigo, um imprevisto real de trânsito, eu estava voltando de uma outra cidade e eu atrasei 20 minutos, mas eu estava avisando, né, de que eu estava no trânsito já, tipo assim, uma hora antes. Eu falei, olha, eu tô presa, acho que eu vou atrasar, mas tenta segurar para mim. E eu já era uma cliente que não atrasava, então foi uma situação bem pontual mesmo. E aí, quando eu cheguei nesse espaço, eu super entendo que tem regras, inclusive eu defendo que você tenha regras de atraso, regras de cobrar sinal antecipado e não devolver se a cliente não aparece, enfim, eu sou esta pessoa que defendo isso por você. Mas aquele profissional em específico estava nesse momento de mau humor e eu já sabia dessa oscilação de humor dele, então eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Ele estava num momento de mau humor e eu cheguei lá e ele mal olhou e ele falou: não vou mais conseguir te atender. E foi, né? Foi para dentro do espaço dele fazer outras coisas e eu simplesmente fiquei sem conseguir fazer aquele procedimento importante que eu precisava fazer. E também foi a forma, né, que aquilo foi comunicado e tudo mais. E aí eu precisei procurar um outro profissional e acabei não voltando mais com essa pessoa. Então tem que ter um jogo de cintura, de separar a emoção, pessoa física, pessoa jurídica, né, da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Tem que cuidar para não ter essa oscilação de humor e a cliente sentir que você não tá num dia bom. Você tem que tentar fazer com que não apareça se você tá num dia bom ou não. Você tem que vestir uma capinha ali do bom humor todo dia para atender as tuas clientes. E se você for aplicar alguma regra no teu espaço de atraso, tem que cuidar, tem que ser um pouquinho delicado com relação às exceções que acontecem, né? Tem que ser um pouco flexível, principalmente se aquela cliente não é uma cliente que está acostumada a furar contigo, e a forma com que você comunica isso tem que cuidar bastante, porque ali você pode perder a relação com a cliente e ela pode ir embora. Terceira atitude que faz muitas profissionais da área da beleza perderem clientes. Essa terceira eu acho que é a mais simples de todas, a mais fácil de você alterar e é o que faz muita cliente não voltar no espaço de beleza. Existe um livro que fala sobre precificação. Ele tá aqui, ó. Até separei ele aqui. O livro é O Preço é o Lucro. Assim, ele é um livro bem pesado, tá? Não é uma recomendação de leitura, porque ele também é bem complexo. Mas eu sei que vocês pensam muito que quando vocês aumentam o preço, vocês podem perder cliente. Isso pode acontecer, mas isso acontece com menos frequência do que você imagina. E dentro deste livro eu entendi aqui, e ele traz uma pesquisa bem legal que eu quero citar para você agora. É o seguinte: dentro desse livro tem uma pesquisa que fala que você vai perder muito mais clientes por ser indiferente, pela cliente se sentir indiferente, do que por aumento de preço. Eu vou te explicar o que isso significa. Significa o seguinte: é quando a cliente, ela pensa assim, vamos supor, eu vou naquele profissional anos da minha vida e parece que para ele, se eu for ou se eu não for, tanto faz, tanto fez. Isso é a cliente se sentir indiferente. Então, vocês perdem muita cliente por ela se sentir indiferente. Tipo, parece que ela não é importante, parece que ela não é relevante, parece que ela não faz diferença, parece que ela não vai fazer falta. Quando a cliente se sente assim, principalmente numa relação de tempo maior com aquele profissional, a cliente tende a ir embora. Então, por isso que eu falei para você que você acharia que eu falaria sobre outras situações aqui, na verdade você perde cliente muito mais por coisas que não estão no teu radar. Então, sobre essa indiferença, eu vou te falar um exemplo prático para você entender. Já teve muitas profissionais da beleza que eu frequentei por muito tempo e depois, por algum motivo que nem é tão calculado, não é tão pensado, não teve uma situação tão específica, mas simplesmente eu não fui mais lá. Vamos supor, já aconteceu comigo de eu mudar de endereço
endereço. Eu tava no endereço, fui para outro endereço. E aí aquela profissional ficou um pouco distante para mim e eu acabei pensando assim: ah, vou tentar me adaptar aqui com outra, né? E aí, com relação à indiferença, o que que isso significa? Significa o seguinte, que aquela profissional antiga, ao qual, por algum motivo, eu não visitei mais, nesse exemplo que eu tô te falando, mudança de endereço ali e tal, que eu não visitei mais, ela não me mandou nenhuma mensagem falando assim: oi, Ana, tudo bem? Como é que você tá? Pô, senti tua falta. Vi que você não apareceu mais aqui. O que que aconteceu? Posso te ajudar? Vamos marcar teu horário? Vem aí tomar um café comigo, me conta o que que tá acontecendo e tal. Isso é indiferença. Tipo, eu fui durante 4 anos a fio, exemplo, tá? Fazer minha sobrancelha com aquela pessoa. Aí depois eu não apareci mais por algum motivo. Eu sei qual é. A cliente sabe qual é o motivo, mas você não sabe. E você não mandou uma mensagem para ela tentando resgatar ela ou tentando entender. Você não precisa se mostrar fuxiqueira, mas o fato de você mandar uma mensagem para mim falando: Ana, percebi que você não veio mais, senti sua falta. Cara, isso muda tudo. Isso mostra que você não é indiferente com a cliente, que sim, ela faz diferença para você, que ela faz falta para você e de fato às vezes ela faz. Com certeza ela faz, mas você às vezes não tem essa dinâmica, esse jogo de cintura de tentar fazer esse resgate. Sei lá, fica com medo, fica com receio e aí fica no teu canto e não manda mensagem, aí você sim perde aquela cliente para sempre. Então, essa é uma atitude que te faz perder cliente, é mostrar indiferença, tipo assim, ó, caguei, se tu veio, se tu não veio mais, caguei. Simplesmente você segue a tua vida, não é caguei, mas a cliente do outro lado parece que você fez isso, tipo, caguei. E aí ela vai sentir essa indiferença, tipo, eu acho que ela nem gostava de mim mesmo, e aí a cliente vai seguir outro rumo, entendeu? Então, assim que você puder, ajuste no teu processo essa questão de que se você tem uma cliente, principalmente essa cliente é uma cliente recorrente, ou seja, ela vai com você toda semana, ou todo mês, ou a cada 2 meses fazer um procedimento e de repente ela sumiu, procure ela, mande uma mensagem, se coloque à disposição para entender o que é que aconteceu, ou chama ela para um café simplesmente, ou só fala que ela te fez falta e que você lembrou dela e assim por diante. E por último motivo aqui, última atitude que faz você perder cliente é fato, e eu preciso falar isso com o óculos de cliente, é que tem muita profissional que muda muito de endereço. Exemplo, eu conheci uma aluna muito querida, que inclusive ela estudou comigo e eu fiz serviços com ela. Ela é extremamente maravilhosa em todos os sentidos, de querida, de acolhedora, de técnica maravilhosa, de coisa impecável, de limpeza, de organização. Sim, ela é perfeita. Ela só tem um defeito. Ela muda muito de espaço. Ela é instável com relação a endereço. Uma hora ela tá aqui, outra hora ela tá lá, e eu tô falando de mudanças assim, em 5 anos, sei lá, 4 ou 5 mudanças, que seria uma mudança por ano aí, vamos colocar. Isso é muita coisa, é muita coisa. E para uma profissional da área da beleza, isso impacta muito na agenda dela e perante as clientes. Por quê? Por mais que eu te ame, por mais que eu ame o teu trabalho, como era o caso dessa profissional, o fato de ela ficar trocando de espaço, e nesse caso ela trocou de espaço para bairros diferentes, assim, muito pingados e muito distanciados, a gente sai da zona de conforto. E quem é que gosta de sair da zona de conforto, gente? Eu tô falando como cliente, tá? A cliente, ela gosta de uma zona de conforto. O ser humano, no geral, ele gosta de zona de conforto. A gente só sai da zona de conforto quando a gente é obrigada ou quando é por algo muito maior, tipo assim, ah, você vai ganhar mais. Então, às vezes você vai lá e sai um pouco da zona de conforto. Agora, eu tenho que sair da minha zona de conforto para ir atrás de uma profissional da beleza. Depende. A probabilidade é que eu não vá querer sair da minha zona de conforto para ir atrás de uma profissional da beleza, por mais que ela seja boa. Então, essa mudança de endereço, ela é uma coisa muito delicada e você precisa fazer com muita cautela e de preferência que você fixe os teus pezinhos em algum local onde você vai ficar por um bom tempo, porque isso vai te prejudicar muito. Você vai sim perder muita cliente e vai ter que sempre estar recomeçando, então isso impacta muito negativamente financeiramente você. E poxa, não é fácil você conquistar cliente e na troca de endereço você perde muita cliente. Então assim, cuida, tá? Pense com carinho, analise bem o espaço que você vai migrar, né, que você vai pular para ver
ver se você vai ficar pelo menos 3, 4 anos naquele mesmo local, para que você não se prejudique, porque eu já deixei de frequentar muitos espaços de beleza e muitas profissionais por conta disso. Inclusive, na semana passada, eu já faço esse procedimento com essa profissional há muito tempo e eu fiquei sabendo que ela mudou de espaço. Eu fui até lá, gosto muito do trabalho dela, mas realmente ficou muito, muito, muito longe da minha casa. Ela se distanciou muito. Um outro agravante para vocês entenderem, na frente da minha casa tem uma pessoa que faz o serviço também. Então eu vou me colocar à disposição de conhecer o trabalho dessa outra profissional, porque é só eu descer de casa de pé, atravessar a rua e eu vou estar nesse espaço de beleza. Enquanto essa outra profissional, ela estava relativamente próximo da minha casa, mas agora ela ficou muito longe. Ela se mudou. Então, existe uma probabilidade aí de 90% de chance de essa profissional perder esse atendimento meu. Então, isso faz com que você perca muita cliente. E é pelo simples fato da cliente não estar disposta a sair dessa zona de conforto. E como a concorrência também é muito grande, isso acaba pecando muito. Então, sossega o facho nos teus locais de trabalho. Pensa com muito carinho antes de trocar. Isso é um conselho do fundo do coração. Tudo isso que eu te passei, todas essas 4 atitudes, foram atitudes que me fizeram desistir de alguns profissionais da área da beleza. E eu tenho certeza que esse vídeo vai servir para você. E eu já vou te chamar também para me acompanhar no Instagram. Não falei no começo. Se você não fez inscrição no canal, se inscreve. E se você ainda não me conhece no Instagram, eu tô sempre muito ativa por lá também. Me segue por lá, tá bem? Fica bem, pensa com carinho em tudo isso que a gente conversou e até o próximo vídeo. Beijo!